está de volta com Nova Manhã, agora para chamar para conversa a Sônia Consiglio. Nova Manhã. Mundo ESG, com Sônia Consiglio. É aquela hora que a gente tem aqui o nosso firme propósito de salvar o mundo. E nesse mês que a gente está falando de empresas aqui no Mundo ESG, a gente recebe nessa semana a Mônica Jaen, que é diretora de sustentabilidade da Eco Rodovias, a maior operadora de rodovias do Brasil em extensão. Sônia, sobre o que vamos falar hoje com a Mônica? Vamos falar sobre mudanças climáticas, um tema fundamental no E do ESG, ou seja, na agenda ambiental. Mônica, quais os principais impactos que vocês percebem, na atividade de concessão de rodovias vindos de mudanças climáticas? Como vocês estão atuando para enfrentar? Esse é um tema que eu adoro, né? Aliás, acho que hoje em dia a gente não consegue abrir um jornal sem falar um pouco e ler sobre mudanças climáticas. Mas no mundo do Brasil, em que nós temos 115 milhões de veículos, rodando pelas nossas cidades, falar de transição energética é algo fundamental, né? Então, na Eco Rodovias, nós temos um projeto que é voluntário, que é de implantação de recarregadores de baterias. Então, a ideia é que a gente tenha, até 2030, 110 carregadores de baterias espalhados para que nossos usuários possam utilizar. A gente vê muitas vezes, um colega, um amigo que comprou um carro elétrico e não sabe muito bem como fazer a viagem. Ele tem que programar a viagem com muito tempo de antecedência, mas ele vai poder utilizar as vias da Eco Rodovias sem medo, porque ele vai ter aí um recarregador a poucos quilômetros para que ele possa reabastecer. Então, essa é uma forma que a gente tem de ajudar na redução dos gases de efeito estufa, das emissões de gases de efeito estufa. Outro ponto que a gente fala muito com os nossos usuários, a gente use o tag. Porque aquele negócio de separar no pedágio, aquele para, acelera, isso também aumenta as emissões de gases de efeito estufa e de outros poluentes também. Então, utilizar a passagem, que é voluntária, claro, mas a passagem direta, usando eletrônica, é sempre melhor. Aqui eu vou só dar uma pincelada na questão de inovação, porque vocês devem ter visto nos jornais a questão dos free flows, quer dizer que vai ser a passagem automática pelos pedágios, e também as balanças automáticas dos caminhões, que é muito interessante, que você não vai ter mais também aquela parada dos caminhões, isso vai ser automático. Foi instalada uma agora em Uberlândia, em Minas Gerais, é um piloto aqui no Brasil, acho que a Eco Rodovias é a primeira a instalar um equipamento como esse. Nós temos um plano de descarbonização, e é interessante a gente falar nisso porque a utilização de etanol também na nossa frota e também carros elétricos é feito diretamente pela Eco Rodovias, então isso também é um ponto muito importante. Nós temos comprado energia certificada limpa. Aliás, há muitos anos nós abatemos as nossas emissões, nós compensamos as emissões do que a gente chama de escopo 1 e 2, que são aquelas emissões diretas e as relacionadas com energia, comprando os créditos de carbonos. Então, isso já é uma coisa feita há bastante tempo pela empresa. E também um outro ponto interessante é a instalação de usinas fotovoltaicas. Talvez vocês já tenham percebido nas placas, que a gente coloca nas praças de pedágio, mas o fato é que isso reduz também as emissões de gás de efeito estufa. E tem algumas das nossas concessões que, inclusive, já são autônomas, agora, hoje, com as placas solares. Então, eu acho que esse olhar 360 graus, ele atuando em diversas frentes, e tendo transparência nessas ações, eles vão ajudar muito, vão fazer a diferença no final das contas, quando a gente fala de mudanças climáticas. Obrigado por hoje, Mônica. Amanhã a gente amarra o nosso papo aqui. Até lá. Até amanhã.